palavra de Deus comigo, meu amado. Livro de Mateus, capítulo 12, e o versículo 38. Glória a Jesus. Mateus 12, 38. Isso, ô povo de Deus abençoado. Não precisamos nem dizer, né? Você ama a palavra de Deus, não ama, meu amado? Ela é preciosa às nossas vidas. Mateus 12, capítulo 12, versículo 38, fala a respeito do milagre de Jonas. Diz assim então a palavra de Deus: Então algum dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra, então diz: Voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 piores espíritos do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Amém, meus irmãos? Pode se assentar, nós já oramos. Nós vamos falar hoje, irmãos, neste terceiro passo desta unção com óleo. Hoje nós vamos usar o óleo da acácia, né? Uma madeira muito especial. Não vou ficar falando muito sobre isso, que não é a importância desse óleo da madeira, mas é a respeito do tema que nós vamos abordar nessa noite, que fala sobre libertação. Nós vemos aqui um texto, irmãos, que fala sobre isso, e que nos dá algum entendimento de como funciona o reino espiritual, e nós precisamos estar muito atentos, irmãos, principalmente nós que conhecemos a palavra de Deus. E muitas vezes nós conversamos com pessoas, e algumas situações que trazem batalha, dificuldade para algumas famílias, alguns cristãos, é justamente a falta de identificar aquilo que está acontecendo ali ao seu redor, ou até às vezes na sua própria vida. E irmãos, nós não podemos nos fazer de indiferentes ou ignorarmos, irmãos, essas coisas, porque, irmãos, como é bom você crescer, né, na graça, no conhecimento, na sabedoria e também na unção espiritual na sua vida. É ou não é bom, irmãos? Você imagina você, irmãos, com um poder tão abençoado lá na sua casa, onde você estiver, e você levantar a sua mão em alguma situação, e se ali tiver, né, algum demônio, tiver alguma ação diabólica, demoníaca, ela se manifesta e ela cai por terra, e ela vai embora por causa desta unção, deste poder que está sobre a sua vida. Eu lembro, irmãos, quando eu comecei na caminhada, Jesus me deu algumas experiências nessa área de libertação, e era uma coisa que mexia comigo já no começo, desde o começo.
e só que eu não conhecia muito bem. Mas um dia eu estava no meio da rua trabalhando, e de repente, irmãos, aí eu fiquei parado ali por algum tempo aguardando a pessoa me atender, e apareceu do nada um rapaz, um homem, assim meio maltrapilho, meio com semblante abatido, e de repente ele chegou lá em mim e falou assim: eu queria comida. E eu, na hora ainda no começo, não identifiquei imediatamente, mas eu disse: olha, eu não tenho comida aqui, eu não moro neste lugar, eu estou aqui trabalhando, vim atender aqui um cliente. Eu falei assim: mas quem sabe se você bater palma aí nessa casa, essa pessoa que está ali possa atender e te arrumar o prato de comida. Mas quando eu falei isso, irmãos, o Espírito de Deus falou no meu coração: mas ele não está precisando de comida física. E eu falei: oh Jesus amado, é a primeira oportunidade, eu não posso perder. E eu voltei a conversar com ele, eu falei para ele assim: olha, eu não tenho comida, mas tem algo que eu posso tentar ajudar você de uma outra forma. E eu perguntei para ele: o que está acontecendo com você? Aí ele me contou a história dele, que tinha passado por algumas situações lá na sua família, tinha saído de casa, que estava andando pela rua, e pasme, irmão, esse homem era um contador, uma profissão, que tinha um trabalho, que ganhava até um salário razoável, e de repente a sua vida virou de ponta cabeça. E aí, irmãos, quando ele me disse isso, eu falei assim: então exatamente essa é a comida que eu posso te oferecer nesta hora. E eu disse para ele assim: você conhece Jesus? Eu já ouvi falar. Eu falei assim: você sabe que ele tem poder? Eu já ouvi falar. Eu falei assim: você quer receber deste poder na sua vida e tal? Eu fui falando das coisas de Deus, de salvação. E eu disse: você aceitaria que eu orasse por você aqui mesmo, no meio da rua? Foi a primeira experiência minha assim, a gente no começo fora, não sabe. E ele falou assim: eu aceito, só que tem uma coisa, você vai ter que orar para mim olhando nos meus olhos. Falei: ô glória, desafio já de cara. E eu comecei, falei assim: não tem problema, vamos orar. E eu comecei a orar por ele, irmãos, ali no meio da rua, olhando nos olhos dele, repreendendo todo aquele mal, toda aquela situação, enfim, e expulsando todo aquele domínio na sua vida. E de repente, irmãos, nós terminamos ali todo o processo e ele foi embora. E, irmãos, e depois de um tempo eu soube que ele assim, Deus não precisava fazer nada, nem mostrar nada para nós, sabia, irmãos? Mas Deus é tão maravilhoso que ele fala assim: ó, sabe aquele bem que você fez um dia? Sabe aquela oração? Sabe aquele copo da água? Sabe aquele pedaço de pão? Sabe aquele braço que você deu para aquela pessoa? Sabe aquela palavra? Sabe aquele ouvido que você prestou àquela pessoa? Ele diz: está aqui o resultado. Essa pessoa, por aquele teu ato, ela foi transformada, ela foi renovada, ela foi curada, ela foi liberta. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é tão simples. A obra de Deus, irmãos, ela é tão simples. Quando nós abrimos nosso coração para a simplicidade de Deus, e aí nós vamos ter um palco, nós vamos ter um interior, nós vamos ter uma capacidade, nós vamos ter um fortalecimento, nós vamos ter um direcionamento, nós vamos ser sustentados. E a palavra de Deus assim: quando você abrir a sua boca,
Não vai ser mais você a falar, mas o Espírito Santo de Deus a ministrar através da sua boca. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos. Agora veja, irmãos, nessa palavra que nós lemos aqui, fala sobre isso um pouco, da vida daqueles que deveriam ensinar a palavra de Deus, de estar anunciando o Evangelho da Paz, anunciando a palavra de Deus. No versículo anterior daquele que nós lemos, ele fala aqui, no versículo 33 do capítulo 12 de Mateus: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância, onde? No bolso? Hein? Eu estou lendo errado aqui, mas aqui está pouca luz aqui. Irmãos, o que há em abundância no coração, disso fala quem? A boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por suas palavras, preste bem atenção nesse versículo, porque por suas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Você já pensou? Irmãos, vamos levar a sério aqui a palavra de Deus. Às vezes, em algum momento a gente quer perder a estribeira, a cabeça, e fala aquilo que não deve. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês, é uma luta. É uma luta. É ou não é uma luta? Eu não sei se para vocês é mais fácil, é que para mim aqui está mais difícil. Não está mais fácil aí não, irmãos? Não também? Poxa. Irmãos, é uma luta. Só que eu digo para você assim, é um exercício. É um exercício, irmãos, da nossa fé, do nosso entendimento, daquilo que nós estamos fazendo. Se nós conhecemos uma palavra, irmãos, como essa, o que ela tem que fazer em nós, irmãos? Transformação. Ela tem que, irmãos, tocar lá dentro do nosso profundo, da nossa alma, irmãos, e nos fazer gemer, nos fazer sofrer. Não é pelos sofrimentos físicos, mas é pelo sofrimento interior da nossa alma, de saber que aquele, irmãos, que nos arregimentou, aquele que nos escolheu, aquele que nos separou, ele nos amou de uma forma inconfundível, de uma forma tremenda, e não olhou para as nossas dificuldades, nem os nossos pecados. Eu dizia há poucos dias, irmãos, quando eu estou numa situação melhor do que o outro, não me dá o direito, escute o que eu vou dizer para você aqui, e para mim também. Se eu estou numa situação melhor que o outro, se eu não estou passando a mesma situação que o outro, não me dá direito, não me dá poder de falar da situação do outro, de julgar a situação do outro. Mas sabe o que Deus te dá? Deus te dá algo maravilhoso e poderoso para a sua vida, que é a intercessão, que é a oração. Fala, puxa, meu irmão está passando um momento difícil. Quem sabe até, irmãos, eu tenho procurado fazer uma prática que é difícil, já fui meio, já levei umas turbilhadas por isso, mas chegar no irmão e falar assim, irmão, você está passando uma situação difícil, você precisa que eu te ajude? Ou então você vê que a pessoa está precisando, e você não fecha os seus olhos, mas você abre e vai em direção, você tenta de alguma maneira ajudar aquela pessoa. Irmãos, você sabe quanto que vai valer isso diante de Deus? É algo
grandiosíssimo. E eu quero dizer uma coisa para você: e a tua salvação, ela está sendo construída ali de uma maneira que quando você chegar lá no céu, né? Eu vi um dia, eu acho que até contei aqui a história de uma mulher que pregava a palavra no aeroporto. Contei aqui para vocês, né? De uma senhorinha de idade que pregava o evangelho no aeroporto, e ela não tinha nada. E aí, quando uma mulher foi conversar com ela, eu só vou contar essa parte bem rapidinho, porque é importante. Ela falou assim: eu queria ser o jardineiro da sua casa lá no céu. Eu queria ser o jardineiro dessa evangelista lá no céu. Jardineiro. Eu não precisava nem ter uma casa tão bonita, mas se eu fosse jardinar para essas pessoas lindas de coração, que fazem a obra de Deus com amor, com dedicação. E meus irmãos, veja aqui que eu falei que aqueles que estão para ensinar são responsáveis a falar para os outros. E aqui na época de Jesus, irmãos, os sacerdotes, os saduceus, todos aqueles homens que tinham algum poder, algum domínio, eles resistiam a Jesus. Eles resistiam à sabedoria de Jesus. Nós acabamos de ler uma palavra aqui sendo dita para eles. E sabe qual foi a resposta, irmãos, destes homens a Jesus? Depois de todo o ensinamento, eles falaram para ele assim: então algum dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. E eu digo, irmãos, às vezes nós estamos dentro da igreja, irmãos, e a promessa de Deus e a palavra de Deus que nós acabamos de ler, irmãos, é algo tão preciosa que em si só ela tem poder para transformar a nossa vida. Tem ou não tem, irmãos? Sim. Se você declarar assim, eu sei um versículo meio decora aqui, deixa eu ver se vai dar: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. É bênção ou não? O meu Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, porque Ele tem o poder. Eu estou dando um simples aqui, porque quem sabe mais versículo aqui é o Leandrinho do que eu decoro. Eu não sei muito, mas eu uso aqueles que eu sei que são preponderantes e especiais para a nossa vida, porque Deus criou, irmãos, essa palavra para nós. E a palavra de Deus, irmãos, está mostrando um caminho. Qual é o caminho? Vai em direção a Cristo, vai em direção à vitória, vai em direção a superar esta circunstância. Lute, batalhe para que você não fique impedido de alcançar aquilo que Deus tem de melhor para você. Eu não sei na sua vida, mas irmão, sabe que às vezes de manhã eu não faço muito isso, senão minha mulher vai mandar eu embora de casa. Meus vizinhos vão reclamar também, né? Vão reclamar. Eu acordar e começar a gritar assim: graças a Deus, Senhor, que o Senhor me acordou nesta manhã. Senhor, o meu coração se alegra na tua presença, aleluia. Que o teu Espírito Santo venha sobre mim, que Ele se faça poderoso. Quando eu levantar as minhas mãos, eu possa abençoá-lo da frente, de trás, do lado, do fundo, e todos aqueles que eu encontrar no meu dia, a lançar uma palavra de ânimo e de poder para as suas vidas. Mas eu não faço isso, né, irmãos, porque eu tenho a minha esposa lá, que ela, de manhã, ela não gosta muito de conversar. Mas mesmo assim, irmãos, eu saio de casa numa conversa tão animada, irmãos. Eu falo: olha lá o passarinho voando. Hoje de manhã, eu saí na frente da minha casa, lá na praça, tem uma árvore bem frondosa, grande, e ela estava toda florida, umas folhas brancas, não sei o nome, mas ela é de Deus, irmãos. E eu falei assim: olha que maravilha esta árvore, que linda que está essa árvore nesta manhã. Aleluia, irmãos. E aí pronto, irmãos, vamos para o trabalho, vamos para o nosso dia. O coração já não sai
com ponto negativo, ele já sai com 5 pontos positivos já para alcançar o máximo. Não é verdade, irmãos? Então, meu amado, não fique esperando muito que alguém faça algo por você, ou diga algo para você. Seja você o portador, seja você aquele que tem sobre a sua vida o poder de Deus. Você tem o poder de Deus? Diga assim comigo: eu tenho o poder de Deus dentro da minha vida, está aqui dentro do meu coração. Você tem. Meus amados, vou ler um versículo aqui, ó. João 8:32. Quem conhece aqui depois? Fora o Leandrinho que não vale. Ali. Como é que diz lá, irmã? Sabe? Dá para falar aí? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, glória a Deus. E daí, 36. E o 6. O Se, seis. pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente serás livre. Isso. Irmãos, Ele nos libertou. Nós somos livres. Nós somos livres para adorar. Nós somos livres para viver em alegria, em harmonia. Plante esta paz, plante esta árvore dentro, de onde você está, no meio que você está, que você vai ver quantas coisas Deus vai fazer ali diferente. Irmãos, veja que o Senhor mandou Jonas a pregar libertação ao povo de Nínive. Eles se arrependeram com a pregação dele. Eu estava falando com os pastores ali antes de nós iniciarmos, que na história aqui de Jonas, ele não queria fazer isso porque ele sabia que Deus iria se arrepender do mal que ele tinha dito. Você veja como Deus é bom, né? Ele fala que vai fazer algo. Se houver uma mudança, Ele providencia alguém para fazer essa mudança, para dar uma chance. Você não acha que alguém já veio falar para você da parte de Deus? Ou talvez você já tenha ouvido aqui na igreja uma palavra da parte de Deus para te dar uma chance para mudar teu coração e a tua vida? Aleluia. Glória a Deus. Ele manda, como mandou Jonas, e Jonas quis tomar uma outra decisão. Foi para o outro lado e falou: não, o Senhor vai abençoar esse povo, o Senhor vai perdoar eles, e eles vão continuar, claro, mas esse é o propósito de Deus. Mas eu estava observando uma coisa, que eu estava comentando com eles, que quando Jonas estava lá perto da cidade lá, ele estava tão aborrecido, pedindo. Eu vou trazer um estudo sobre isso, irmãos. Parece uma depressão, um camarada. Tem tudo, fala com Deus, tem a palavra de Deus, mas está deprimido dentro do seu coração. E o que acontece, irmãos? Ele estava lá, olhando, aborrecido, pedindo para Deus levar ele, que ele queria morrer. E Deus mandou aquele vento lá e ele dormiu. E Deus deu ali uma boboreira, fez crescer uma boboreira, com umas árvores, umas folhas, e fez sombra para ele ficar confortável. Como Deus é bom, né? Deus é tão maravilhoso, irmãos. Não sei se eu não sei, eu posso dizer aqui que eu não conheço muito a Deus ainda. Só eu não. Você conhece bem a Deus? Não? Eu falo que eu não conheço bem. Eu acho que eu preciso conhecer mais de Deus ainda. Amém? E no outro dia, irmãos, ele falou: puxa, que linda essa boboreira, né? Igual eu olhando a árvore lá, olha que lindo. No outro dia Deus mandou um bicho lá e ele ficou com dó da boboreira. Fica olhando para você, mas puxa, por que uma coisa dessa? Por quê? E você percebe uma coisa, irmãos? E Deus estava falando com ele de 120 mil pessoas, que ele não queria fazer de jeito nenhum.
Ele queria que eles pagassem, que eles morressem. E sabe o que eu tirei, irmãos, para nós aqui, para mim? Às vezes eu estou com alguém lá do meu lado, e eu estou me importando com alguma outra coisa, mas aquele que está ali do meu lado não tem o mesmo valor que uma boboreira, não tem o mesmo valor que uma matéria, uma peça. E às vezes as pessoas passam por cima. Eu vou dar testemunho hoje de novo do rapaz que mora na rua, lá na frente do meu comércio. Você vê a sensibilidade. A minha filha ficou doente essa semana, e daí ela tinha ido no médico com a minha esposa. Eu estava lá no comércio sozinho. Quando ele chegou, ele viu lá, eu não estava assim tão, mas veja o coração dele. Mora numa cabaninha no meio da rua, ele não quer sair de lá. Ele fala que lá tá bom, e ele, obrigado pela chuva, e agradece tudo. Não é possível, gente. O cara mora na rua, agradece a chuva, agradece o sol, agradece os vizinhos, agradece os bronquinhos, agradece todo mundo, e alegre. Ele olhou para mim e falou assim: ô seu Walter, o senhor está meio triste hoje? Eu falei: não, é que a minha filha estava meio ruim, foi lá para o médico e tal, e não, sentou do meu lado, pôs a mão no meu ombro e falou assim: fica tranquilo, a Belinha, ele sabe o nome dela, a Belinha, já ela vai estar boazinha aí, correndo em volta de você, você vai ficar alegre. E hoje de manhã ele chegou lá de novo, alegre. Nossa, e tal, e brinca e tal. Aí, e a Belinha, lembrou da Belinha. Ela está boa, senhor? Eu falei: tá ótimo, graças a Deus. Gente, e ele não tem uma vida como nós. De vez em quando ele vai lá e eu faço ele ficar escutando a palavra de Deus, a pregação, daí dá um tempinho, mas daí ele quer fugir. Mas, irmãos, eu quero dizer para você, tenho que encerrar aqui, irmãos. A gente precisa se libertar de todas as amarras. A palavra aqui, irmãos, eu vou cortar bem aqui. O Moody, tal de Moody, você já ouviu falar do Moody, um camarada famoso, pregador? Ele um dia estava pregando, ele falou assim, pegou um copo e falou assim: como que eu posso tirar o ar de dentro desse copo? Aí um falou lá assim: você pega uma bomba você puxa o ar e ele vai ficar vazio. Daí o Moody falou assim: não, mas se nós fizermos isso, vai dar pressão, o vidro vai quebrar. E aí várias pessoas falando e tal. Ele pegou uma jarra de água e o copo e foi lá e encheu o copo d'água. O que aconteceu? O ar foi embora, mas preencheu aquele lugar. Quando a palavra de Deus aqui, irmãos, fala assim, que aqueles demônios, aquele mal que existia dentro de nós, sai e vai embora. Se nós não preenchermos ele com algo bom, com algo que realmente possa substituir aquele vazio dentro de nós, aqueles mesmos que saíram um dia, eles voltam para olhar lá e falar assim: eu vou lá dar uma olhadinha na minha casa. Chega lá, a casa está limpa, adornada, mas vazia. E a palavra de Deus aqui diz, irmão, nessa leitura, que ele volta, e ele volta com outros 7 bonzinhos para deixar a casa arrumada. É isso que ele faz? Vocês estão muito ligados hoje. Volta com 7 piores para piorar a situação daquele homem. Por isso que eu perguntei: está fácil aí para vocês? Mas, irmãos, a luta, ela é uma luta que deve ser travada até o último dia da nossa vida. Ela não pode, irmãos, interromper a nossa caminhada. Se houve algum problema, não pare. Ore a Deus, peça perdão a Deus e volte novamente. Senhor, me ajuda, Senhor, a construir, a renovar a minha vida, Senhor, a vencer essas coisas que estão me amarrando, para que eu seja mais do que vencedor, para que eu seja cheio do teu poder, do teu Espírito Santo. Aleluia. A palavra em Mateus
Mateus 10, 22 diz assim: e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Em Tiago 1, 12 diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido para os que o amam. Aleluia. Meus irmãos, nós vamos nessa noite orar mais uma vez. Isso aqui é um culto de oração. Quem está fazendo essa campanha aí, que já veio os 2 primeiros passos, nós estamos fazendo aquele turno aqui. Irmãos, não é fácil. Você pensa, falei para minha mulher hoje, falei: meu Deus, que o Senhor me ajude, que o Senhor me ajude, porque como eu falei no começo do culto, eu estava lutando a luta de algumas pessoas que talvez estão aqui, ou às vezes de algumas pessoas que estão à minha volta, que eu tenho orado, que eu tenho conversado, que eu tenho instruído, que eu tenho tentado ajudar. Então o peso, ele vem. Mas quando eu estava de joelho aqui, irmão, cheguei 6 e pouquinho aqui, estava de joelho orando ali, orando, falei: Senhor, é o teu poder, me põe de pé, Senhor, tira todo o peso de mim, Senhor, porque agora eu quero usar não o meu poder, mas eu quero usar o teu poder glorioso para abençoar os homens que ali vão estar nesta noite, Senhor. Então você vai entrar aqui, entre nesse corredor, você vai receber um óleo de unção, hoje esse óleo vermelho da Cássia. Nós vamos formar uma fila aqui desse lugar, aqui desse lado, e vamos passando. Passe com tranquilidade e receba, e vá falando com Deus. Se você precisa de algo de libertação na sua vida, não se faça, irmãos, de desentendido. Às vezes eu escutei um irmão falando assim: não, pastor, a minha vida está tudo certo, Deus está me abençoando. A gente que conhece sabe que tem umas coisas que não estão certas, mas eu fico me enganando, não, está tudo certo, está tudo bem, eu estou numa boa com Deus. Mas lá dentro tem algo ainda, porque a nossa vida, irmãos, é até o último dia, é a luta para a santificação, a batalha espiritual. E eu creio, irmãos, nessa noite nós vamos orar aqui, toda a equipe. Eu já quero chamar aqui os pastores, podem vir aqui à frente. Os obreiros lá, por favor, já vem com óleo já para ungir aqui o